Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de sábado, dia 18 de janeiro. Separei para vocês aqui, galera, 10 jogos, tá? 10 jogos pra gente analisar juntos, e no final do vídeo vou deixar aí 2 bilhetes prontos para vocês, tá? Um bilhete simples, né? O bilhete padrão aí que eu sempre costumo deixar para vocês, e no final aí um bilhete extra, né? Um bingo, possivelmente um bingo aí, onde eu vou estar analisando aí talvez mercado de jogadores, ou até mesmo pegar umas odds mais interessantes aí para no final conseguir aí passar de odd aí 3, 4, 5, vamos ver aí no finalzinho aí o que a gente pode estar fazendo nesse bilhete extra, tá? Já peço a ajuda de vocês para deixar um like aqui no vídeo, que é muito importante, tá, galera? Vamos tentar pegar 500 likes nesse vídeo aí, conto com a ajuda de vocês. E quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E vamos lá, galera, nessa rodada aqui eu vou estar simplificando para vocês, tá? Eu tô na correria, então vou simplificar aí o vídeo dessa rodada, tá? A gente vai ter esses jogos aqui, como vocês podem ver, né? Bastante jogos interessantes, né? Ligas bem diversas. O primeiro confronto aqui dessa rodada, né? Dessa lista de jogos que eu separei, a gente vai ter campeonato alemão Bundesliga, né? Jogo entre Bayern de Munique contra o Wolfsburg, 11h30 da manhã. O Bayern jogando em casa é grande favorito para vencer, né? A equipe está na liderança do campeonato de forma isolada, com 42 pontos, né? Perdeu apenas um jogo, né, até o momento. 23 vitórias seguidas, né? Vitória aí contra Red Bull Leipzig, contra o Mönchengladbach, e uma goleada na última rodada aí contra o Hoffenheim. Já o Wolfsburg está aqui em 7º lugar, vem de 2 vitórias seguidas contra o Mönchengladbach e também contra o Hoffenheim, né? Então, 2 equipes aí que vêm de bom momento, né? Pelo menos nesses últimos jogos. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver aí 5 vitórias do Bayern de Munique nos últimos 5 jogos, né? A maioria dos jogos aí costumam bater bastante gols, e é o mercado que a gente vai estar trabalhando aqui nesse jogo, tá? Primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, casa vence no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Bayern de Munique. Agora o próximo jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, vamos ter o Brentford jogando em casa contra o Liverpool. Jogo que acontece meio-dia, válido aí pela rodada 22, né? E mesmo com 2 empates seguidos, o time do Liverpool continua na liderança de forma isolada, né? E ainda tem um jogo a menos do que as demais equipes, né? Esse jogo atrasado que vai acontecer contra o Everton. Então, assim, é um jogo aí onde a equipe pode aumentar a vantagem, né? Atualmente são 4 pontos de vantagem para o Arsenal, que é o segundo colocado, então pode aumentar essa vantagem aí para 7 pontos, né? Então acredito que é um jogo interessante aí para o Liverpool vencer, mesmo jogando fora de casa. O Brentford está aqui no meio da tabela em 11º lugar com 28 pontos. É uma equipe que oscila bastante, né? Nos últimos 5 jogos, por exemplo, 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. É uma equipe aí que tem um ataque efetivo, porém a defesa frágil, né? Então esse jogo aqui, na minha opinião, está excelente para gols, né? O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, o Liverpool costuma levar melhor na maioria dos jogos, né? 4 vitórias do Liverpool e 1 vitória do Brentford nesses últimos 5 jogos. A primeira opção aqui para esse jogo, a gente vai com a dica mais de 2,5 gols na partida, e a segunda opção, fora vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Liverpool. Agora o outro jogo que a gente vai ter aqui, Campeonato Francês Ligue 1, vamos ter aqui o Lens jogando em casa contra o PSG. 1h da tarde esse jogo. O Lens vai estar jogando em casa, mas não vai ter vida fácil, né? Vai estar pegando o líder do campeonato, que ainda não perdeu para ninguém, né? O PSG, que é o visitante, aí está na liderança, 43 pontos, né? Uma liderança isolada, por sinal, né? 13 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota. Melhor ataque do campeonato aí, com 46 gols marcados e 15 gols sofridos. Enquanto o Lens está aqui em 7º lugar com 27 pontos, né? 21 gols marcados, 16 gols sofridos. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aqui, a gente vê 4 vitórias do PSG e 1 empate, né? Então, assim, o PSG tem levado a melhor aí nesse confronto direto, e acredito que tem sim favoritinho para vencer, tá, galera? Primeira opção aqui, a gente vai com a dica fora vence com empate anula, tá? Para dar aquela garantia extra. Quem for fazer a entrada simples, vale até arriscar aí uma vitória simples, né? Do PSG. Se for botar no bilhete, pega o empate anula. A segunda opção aqui, a gente pode pegar o mais de 2,5 gols na partida, que também é interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o PSG.
Agora o próximo jogo aqui, campeonato alemão, Bundesliga, vamos ter o Bayer Leverkusen contra o Mönchengladbach. Jogo que acontece 2h30 da tarde. O Leverkusen que está embalado, né? 25 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos aqui no campeonato alemão, né? Está em segundo lugar aqui, vice-liderança com 38 pontos. Se vencer vai a 41. Aí tem que torcer para um tropeço aí do Bayern de Munique também, né? Então vai tentar aí vencer essa partida em casa e, consequentemente, torcer, né, para um tropeço aí do Bayern de Munique. Já o Mönchengladbach aí vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu em casa para o Bayern de Munique por 1-0 e na última rodada levou uma goleada fora de casa para o Wolfsburg por 5-1, né? Então, assim, não tá no momento legal, né? Especialmente após essa última rodada onde levou uma goleada. O confronto direto aqui, se a gente for ver, 3 vitórias do Leverkusen e 2 empates, né? Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático, né? Para o Leverkusen vencer por 2 gols de diferença ou mais. Se for botar no bilhete, pega uma vitória simples do Leverkusen que vale a pena, né? Para complementar aí bilhete. E a segunda opção aqui, como palpite, né? A gente pode pegar aqui o mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora vamos aqui para o campeonato inglês Premier League, vamos ter o Arsenal contra Aston Villa, 2h30 da tarde esse jogo bem interessante aí, né? O Aston Villa aí, que é uma equipezinha chata, né? Tá aqui em 7º lugar, vem de 2 vitórias seguidas contra o Everton e contra o Leicester, então assim, vem de uma sequência boa, né? E tá tentando aí entrar aí nessa briga para quem sabe conseguir uma vaguinha aí numa Conference League, Liga Europa, ou até mesmo Liga dos Campeões, né? O Arsenal, por sua vez, está na vice-liderança do campeonato, né? Vai tentar buscar essa vitória em casa e torcer para mais um tropeço aí do Liverpool, que joga fora de casa contra o Brentford, né? Então, jogo muito interessante para as duas equipes. Confronto direto aqui, o Arsenal venceu 3 vezes e o Aston Villa venceu 2, né? Então, querendo ou não, tem um equilíbriozinho aí nesse confronto, tá, galera? Mas eu acredito que jogando em casa aí, o Arsenal vai buscar essa vitória, tá? Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, Arsenal para vencer, e a segunda opção a gente pega aqui o mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa. Agora vamos aqui para o Campeonato Português, Liga Portugal. Vamos ter o Rio Ave jogando em casa contra o Sporting. Jogo 3 horas da tarde. Na classificação a gente vai ver o Sporting na liderança do campeonato, 41 pontos, né? Enquanto o Rio Ave está no meio da tabela com 20 pontos, equipe que oscila bastante, né? 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas nos últimos 5 jogos. O Sporting, por sua vez, aí, que é o visitante, está com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos. E no confronto direto, se a gente for ver aqui, 4 vitórias do Sporting e 1 empate, né? Então, assim, o Sporting tem favoritismo nesse confronto direto e, como está querendo aí se manter na liderança do campeonato, tem sim favoritismo para vencer, tá, galera? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica fora vence e a segunda opção mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos aqui para o campeonato holandês. Vamos ter aqui a primeira divisão, o Willem II jogando em casa contra o Feyenoord. Jogo 4 horas da tarde. Na classificação a gente vai dar uma olhada aí. O Feyenoord vem de 2 derrotas seguidas, né? Perdeu em casa para o Trash e perdeu também para o PSV por 3-0, né? Então vem de 2 derrotas seguidas. Enquanto o Willem II vem oscilando, né? 2 vitórias, 3 derrotas nesses últimos 5 jogos. Está em 10º lugar com 22 pontos. Acredito que o jogo está interessante para gols, tá? Acredito que é jogo muito bom para gols. O confronto direto a gente vê até que o Feyenoord tem favoritismo, né? Venceu 4 vezes e teve um empate nos últimos 5 jogos, mas aqui a primeira opção que a gente vai estar pegando é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos aqui para o campeonato italiano, né? Vamos ter um grande jogo aqui, né? A Atalanta, que vai vivendo um bom momento, contra o Napoli, que também vai vivendo um ótimo momento aí nessa temporada. 4h45 da tarde esse jogo, o jogo vai ser na casa da Atalanta. O Napoli, que é o visitante, é líder do campeonato, 25 vitórias seguidas, né? 47 pontos. E a Atalanta, que chegou a ser líder do campeonato, né? Vem de 3 empates seguidos aí, o que acabou aí a equipe descendo aqui para a terceira posição, porém ainda está se mantendo aí no top 4, né? Tá se mantendo entre os 4 melhores aí em terceiro lugar com 43 pontos. Os últimos 5 jogos de cada equipe, Napoli vem de 5 vitórias, Atalanta aí 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, e no confronto direto 2 vitórias da Atalanta e 3 vitórias do Napoli, né? Então assim, tem aquele equilíbriozinho aí nesse confronto direto. A primeira opção aqui a gente vai com a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Que tá pagando aí odd de 1,40, bem interessante para fazer uma duplinha, tá? Quem quiser esperar um pouquinho até para fazer a entrada simples aí depois que a odd chegar a 1,50 é interessante, esse mais de 1 gol e meio. E a segunda opção, ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1.
Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol La Liga, vamos ter o Getafe jogando em casa contra o Barcelona, 5 horas da tarde esse jogo. Getafe jogando em casa, na minha opinião, vai ter dor de cabeça, porque o Barcelona vai viver um bom momento, né? No Campeonato Espanhol, a equipe vem de 2 derrotas, né? Contra o Atlético Madrid e contra o Leganés, né? Porém, a equipe aí nos últimos 2 jogos que teve aí, nos últimos 2 não, né? Nos últimos 4 jogos daí, contando Copa do Rei, né? Copa do Rei aí e a Supercopa da Espanha, acabou vencendo os 4 jogos, né? Venceu esse Barbastro aqui, venceu o Atlético Bilbao, venceu o Real Madrid de goleada, por sinal, e na última rodada aí, jogando pela Copa do Rei, meteu outra goleada em cima do Real Betis por 5-1, né? Então, assim, vem de 2 goleadas seguidas e vai vivendo um bom momento. O Getafe também vem aí de 2 vitórias seguidas, um empate, 2 derrotas nesses últimos 5 jogos, e no confronto direto, o Barcelona tem favoritismo, né? 3 vitórias do Barça e 2 empates. Né? Então aqui nesse jogo a primeira opção que a gente vai pegar é a dica fora vence, né? Barcelona para vencer, e a segunda opção mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 fora, 3-0 para o Barcelona. Agora, nosso último jogo aqui, Campeonato Paulista, a gente vai ter aí o Noroeste jogando em casa contra o Palmeiras, 6h30 da tarde esse jogo, né? Na classificação aí, nessa segunda rodada, as 2 equipes venceram nessa primeira rodada, né? O Noroeste venceu o Velo Clube por 2-0 e o Palmeiras venceu a Portuguesa aí por 2-0 também, né? Então, 2 equipes que começaram com o pé direito. Confronto direto, se a gente for puxar aqui, tem alguns jogos mais muito distantes, cara. Então, só por curiosidade aqui, são 3 vitórias do Palmeiras e 2 vitórias do Noroeste, né? Mas é aquilo, né? Palmeiras jogando aí com o time titular, ou até mesmo alguns titulares, tem favoritismo demais para vencer, tá? Então a primeira opção aqui a gente vai pegar fora vence, né? Palmeiras para vencer, e a segunda opção aqui, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 Palmeiras. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para esse sabadão. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante, tá? Agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida nosso bingo, tá? O bilhete da rodada é esse daqui, ó.